Vamos que vamos, alunos do 8º ano. Uma aula de ensino religioso, então, né? Aqui a gente vai falar do assunto que nós estamos trabalhando na semana. E o nosso assunto é: as religiões ensinam a viver. Então vamos lá, né? A nossa disciplina. A ideia, então, gente, é colocar esses vídeos, né? Claro, você deve estar assistindo o vídeo porque você está acessando o formulário com o roteiro de aprendizagem da semana, né? E esse vídeo, a gente vai tentar falar um pouco sobre esse texto que vocês têm junto com o roteiro de aprendizagem. É um texto curto, né? Ele tem pelo menos aí 5 ou 6 parágrafos. O professor costuma não estender muito esses textos. O nosso tema nesse texto dessa semana é esse aqui, né? As religiões ensinam a viver. Religiões, né? Religiões ensinam Por que esse tema, né? Por que esse título? Que nós estamos vendo o que existe nas religiões que oferecem às pessoas orientações para a vida, né? Então, as religiões, elas trazem um conhecimento, umas práticas que, de certa maneira, são orientações para a vida, né? No 8º ano, nós já vimos outras vezes, né? Falamos outras vezes sobre a ideia de orientações para a vida, né? E agora nós voltamos a falar sobre isso, percebendo que existe as religiões, elas oferecem, né, uma base para a pessoa construir a sua vida, né? Oferece conhecimento suficiente para as pessoas, com base nesse conhecimento, exercer assim tudo que elas querem na vida delas, né? As religiões, elas não estão só na prática lá dentro do templo, né? Elas extrapolam isso, elas vão além dos domínios da construção religiosa lá. As pessoas levam um estilo de vida religioso, cristão, vamos dizer assim, né? Para quem é cristão, judeu para quem é judeu. Então, você acaba reconhecendo um cristão, ou um judeu, ou um muçulmano, só de olhar para ele, né? Porque ele carrega consigo para a sua vida os princípios dessas religiões. Então, a primeira coisa interessante a fazer aqui é a gente separar a religiosidade de religião. Por quê? Porque aqui em religião a gente tem a instituição, e aqui em religiosidade a gente tem a natureza humana, né? Então, por isso que o professor trouxe no texto, já no 2º parágrafo, o nome de uma autoridade nessa área aqui, né, da religiosidade, que é um escritor alemão, Erich Fromm. Então, se você olhar lá der um Google, né, no nome desse homem aqui, ele se interessou muito por essa área, ele estava percebendo que existe uma coisa, uma relação psicológica, uma raiz psicológica na religião, né? De certa maneira, ele percebe que existe uma necessidade humana por entender o que se passa no mundo, né? E que a religião oferece respostas. Então, essa diferença, então, né? Então, uma pessoa, ela pode, por exemplo, não estar vinculada a uma instituição
religião, mas ainda assim ela vai ter religiosidade. Vamos usar um exemplo aqui bem bobo, mas vamos pensar assim, né? Uma pessoa que gosta de futebol, né? Ela pode não torcer para um time de futebol, mas mesmo assim ela pode gostar do esporte. Estão percebendo? Então, uma coisa é você gostar do esporte, outra coisa é você ter carteirinha no clube, certo? Então, aqui, por causa da religiosidade, surge a instituição religiosa, né? Que é a igreja. Então, aqui a gente tem no budismo, no cristianismo, no islamismo, no hinduísmo e no judaísmo, entre outras, a gente tem aqui estruturas, instituições, né? Que acabam interpretando esse sentimento humano, que é muito básico, essa necessidade humana de se sentir completo no mundo, né? Então, o que a gente vê, então, é que existe uma raiz, como diz o Erich Fromm, existe uma raiz psicológica. Então, o Erich Fromm vai falar de uma raiz psicológica, do sentimento religioso, da necessidade religiosa. Então, o homem, ele está na natureza, né? Ele é incapaz de mudar a lei da física, né? Então, ou seja, se ele pular de um lugar alto, ele vai se esborrachar no chão, né? Não tem como, é a lei da física. Mas, ainda assim, ele se coloca ou acima da natureza, né? Ou ele tenta mudar a natureza. Ele sonha, ele cria novas expectativas, né? Então, o ser humano é diferente, por exemplo, de puro instinto, né? De outros animais. O ser humano ele se coloca acima da natureza. E nesse momento que ele se coloca acima da natureza, surgem, então, soluções, né? Para esse dilema. Dilemas como, por exemplo, a morte, né? Então, quer dizer, vamos pensar aqui, né? Esse é um dilema humano. Então, para a maioria das espécies, a pessoa chegou na condição de morte, né? O animalzinho, ok, acabou a vida. Na condição humana, o ser humano ele acaba criando soluções, né? Para o tema da morte, né? Então, a ideia de vida após a morte, a ideia de céu ou inferno, né? Então, o ser humano ele acaba criando, não só para a ideia de morte, a gente está usando isso aqui como exemplo, mas vamos pensar, por exemplo, ó, uma colheita, né? Então, o agricultor lá, o ser humano agricultor, ele tem uma condição de colheita. Ele, então, acaba acreditando numa condição espiritual que vai interferir para o bem ou para o mal, né? O que ele vai colher, certo? Então, ele acredita que existe um mundo espiritual, por isso que o Erich Fromm vai falar do animismo, né? Vai das religiões mais básicas, né? Ele estuda o ser humano desde da forma mais primitiva. Então, ele vai ver ali no animismo que o animismo ele vê o quê? Ele acredita que tudo que se move tem uma alma. Então, assim, olha só como facilitou para o ser humano. Antes o ser humano, ele plantava lá, morria alguém na comunidade, ele não sabia o que acontecia, né? Ele, meu Deus, eu plantei e veio. Depois eu plantei e não veio mais. Agora facilitou. Então, por exemplo, agora eu plantei e os deuses me ajudaram, eu consegui colher. Agora eu plantei e não deu. Os deuses podem estar irritados comigo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu quero agradar os deuses. Então, as religiões elas começaram a perceber que fazendo uma relação espiritual, né? Basta eu me relacionar bem com o mundo espiritual que o mundo material vai se resolver. Então, as religiões surgem, na visão do Erich Fromm, né? Como uma facilidade para o ser humano poder estar no mundo, interagir com o mundo, transformar o mundo, entender, né, o mundo, certo? Elas oferecem esse tipo de resposta.
entender inclusive a própria existência, né? E é por causa disso também que a gente tem uma coisa chamada paixão religiosa. Então, tem pessoas que encontraram, né, a verdade na sua fé, né? Então eu tenho a resposta lá de que o mundo é assim, existem determinados, por exemplo, quem é adepto do candomblé, por exemplo, ele vai entender que existem determinadas forças da natureza e tal, e ele vai tentar entrar em harmonia com isso, né? São os orixás. São os espíritos, então, que representam as forças da natureza. Quem é cristão acredita, então, que existe o bem e o mal, né? Então, o bem representado pelo Deus único, né? Então, a religião monoteísta, e ele vai tentar ter uma boa relação com esse Deus único, né? Que tem as suas características lá, onisciente, onipresente, etc. Quando a gente encontra uma pessoa que tem essa paixão religiosa afro e que não consegue ver a perspectiva cristã, por exemplo, pode haver um conflito aqui, né? Se a pessoa é muito apaixonada na sua fé, ela pode entrar em conflito, assim como um cristão pode entrar em conflito, né? Então, o conflito, ele surge a partir do momento que existe essa defesa incondicional, fervorosa, apaixonada, essa devoção exagerada, né? Talvez a palavra exagerada não seja bem, mas assim, como o único recurso, né? E aí a gente vê, então, o fanatismo religioso surgir, né? Então, a origem do fanatismo está, primeiro, nessa raiz psicológica que tem as religiões de ser a base para a explicação de mundo de muita gente, né? Então as pessoas identificaram na religião a verdade, né? E não abrem mão dessa forma de pensar. Então vamos ver bem rapidinho aqui, para a gente fechar uma rápida revisão. Primeiro, a diferença entre religião e religiosidade. Então, religiosidade ela é ampla, envolve todo mundo, independente da instituição religiosa. Aqui a gente está falando religião, né? No sentido de igreja, por exemplo, né? O que significa, então, a religião ter uma raiz psicológica? Significa que ela é o fundamento das pessoas enquanto elas se entendem por gente. Então, para muita gente, assim, olha, viver é ser cristão, viver é ser judeu, eles conseguem ver a vida no entorno dessas tradições, dessa maneira, dessa coisa apaixonada da religião. Então, existe sim uma raiz psicológica, né? Tem dessa questão da paixão, mas também para satisfazer a nossa curiosidade. Então morre, é céu ou inferno. Colheita, uma influência de Deus, castigo ou benefício, né? Então, a relação que Erich Fromm faz entre essas coisas, a gente já falou também, o controle sobre o mistério. É isso que nós estávamos falando agora, né? Então, para o homem ficou muito fácil. Basta eu ter um domínio espiritual, um equilíbrio espiritual, que eu consigo resolver o mistério da minha colheita não ter ido bem, da morte de alguém. Então, existe na religião, o homem conseguiu encontrar um controle. O homem quer ter controle, segundo Erich Fromm, o homem quer ter o controle das coisas. E na religião ele conseguiu ter o controle, inclusive, da morte, das colheitas, das situações ruins, etc. E para encerrar, né? Uma religião, por que uma religião ela é abrangente, né? Então existe um estilo de vida judeu, um estilo de vida cristão. Então a religião não se preocupa só com o que acontece lá no momento do templo, lá dentro da igreja. As pessoas adotam um estilo de vida e por isso que a gente vê, né, a paixão religiosa, o fanatismo acaba acontecendo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, até a próxima. A gente se fala. Tchau, tchau.